Fala galera, tudo certo com vocês? Professor Eudes aqui falando. O assunto de hoje é química e vamos falar dos números quânticos. E, em primeiro lugar, agradecimento aqui, né, a referência bibliográfica do site mundoeducação.ual.com.br, aqui na seção de química e nesse assunto específico, tá? Inclusive, ah, fica esse referencial aqui desse site, tá? Do Mundo Educação para estudar. Tem bons conteúdos de química, tá? Por ali. Seguinte, em relação aos números quânticos, a ideia principal deles é a parte energética. A gente, quando fala de elétrons, camadas, quantidade de energia, a gente está se referindo ao modelo de Bohr, a alteração que Bohr promoveu no estudo de Rutherford em relação à eletrosfera, que ela é dividida em camadas, cada camada tem uma quantidade fixa de energia, e depois entram a questão dos subníveis, S, P, D e F, diagrama de Pauling, para poder distribuir esses elétrons conforme a quantidade de energia que eles têm. Então, se a gente pegar essas duas ideias e pegar uma ponte entre elas, seria a quantidade de energia que os elétrons têm. À medida que a gente avança na distribuição eletrônica, a energia vai aumentando e os conteúdos de energia são melhor entendidos ou distribuídos pelos números quânticos, tá certo? Cada elétron de um átomo tem 4 números quânticos. Todos os elétrons têm esses números quânticos. A diferença é que normalmente se pede nas questões, em provas e exercícios, em relação a um elétron específico. Normalmente, o elétron diferenciador, o elétron mais energético da distribuição eletrônica, que tem a ver com o termo mais energético. São quatro números quânticos. O principal, o secundário, também chamado de azimutal, magnético ou spin. Aí nós temos algumas letras para identificar. N para o principal, L para o secundário, M para o magnético, pode ser ML também, e S ou MS para o spin, tá certo? E aquela coisa, como todos os átomos têm números quânticos, não vai existir dois elétrons, digamos que eu esteja falando do hélio, número atômico 2. O hélio só tem 2 elétrons. O primeiro elétron do hélio vai ter um conjunto de números quânticos. O segundo elétron vai ter pelo menos um número quântico diferente, tá? Então, todos os elétrons que um átomo possuir terão números quânticos diferentes entre si, mesmo que a diferença seja em apenas um número quântico. Se eu mudar apenas um desses 4 valores, já é a diferença de um elétron para o outro, tá? Vamos lá. Bom, o número quântico principal, ou N, ele vai indicar o nível de energia ou camada do elétron. Cabe ressaltar que desde o modelo de Bohr, quanto mais afastado do núcleo, mais energia esse elétron vai ter. Então, temos que pensar no elétron como a partícula, né, em questão, daí são uma parte do átomo. O átomo é matéria, o elétron também. Então, uma matéria numa escala muito pequena é chamada de partícula. Só que o elétron, ele também tem propriedades ondulatórias. Então, se ele tem propriedades ondulatórias, ele pode ser estudado como onda. E as ondas, fisicamente falando, transportam energia. Então, essa ideia de energética vem das ondas, no caso de Bohr. O ponto é, quanto maior o número quântico principal, mais energia esse elétron vai ter. E no caso do número quântico principal, é referente às camadas, que vai de 1 a 7. São as 7 camadas ao todo. O número quântico secundário vai indicar o subnível que o elétron que eu estou observando está. Então, se o elétron que eu estou observando estiver no subnível S, o número quântico secundário será 0. Se for P igual a 1, D igual a 2, F igual a 3. Então, o número quântico principal, os valores, né, possíveis vão de 1 a 7. O número quântico secundário varia de 0 a 3. E o número quântico magnético é digamos, um pouco mais complicado de se lidar, porque ele vai indicar a orientação do orbital. O orbital vai ter a ver com um subnível, onde o elétron vai se encontrar. O orbital, por definição, é a região de máxima probabilidade para se encontrar o elétron no átomo, no espaço. Por que essa questão de máxima probabilidade?
Primeiro, como o elétron ele é uma partícula extremamente pequena e é extremamente rápido, é impossível você determinar a posição e a velocidade de algo tão pequeno e tão rápido ao mesmo tempo. Então, se estuda regiões de probabilidade ou máxima probabilidade de se encontrar esse elétron. Então, não quer dizer que os elétrons estão no subnível S, legal, mas o elétron não está parado no orbital S, ele está em movimento constante. Inclusive, tem sentidos desse movimento, que já vou comentar sobre. Os valores podem ser de menos L a mais L, tá? Aqui está a interrogação, mas no caso varia de menos L a mais L. Então, o valor do número quântico magnético depende, primeiro, de qual subnível a gente tem, porque o subnível vai indicar quantos orbitais são possíveis. Então, por exemplo, no caso do subnível S, ele só vai ter um orbital. Por quê? Porque não existe variação entre menos zero e mais zero. Então, se o valor do número quântico secundário for zero, o que indica o subnível S, o número quântico magnético daquele elétron específico será zero também. E aí, cada quadrado desse aqui, que é a representação gráfica deste orbital, sim, os orbitais têm forma espacial, e a gente reduz bastante isso para a forma plana na forma de quadrados. E aí a gente coloca esse zero aqui em cima para indicar que o orbital é S. Se o elétron que eu estou observando especificamente for do S1 ou S2, que seja, os elétrons do subnível S só tem um orbital possível. Então, o elétron que eu estou olhando está no S, beleza. Ele vai ter o número quântico secundário zero, que é característico, e o número quântico magnético também será zero, só tem essa possibilidade. E aí, cada orbital, cada quadrado representado aqui, só comportará 2 elétrons. E os elétrons aqui, para simplificar o estudo, são indicados por setas. Então, se eu tiver apenas um elétron, ele vai ser colocado em um sentido, geralmente para cima, e no segundo elétron, para baixo. Essa regra de preenchimento dos orbitais é a regra de Hund, que diz que para que a gente tenha o maior número possível de elétrons isolados, primeiro a gente espalha os elétrons pelo máximo de orbitais possíveis, até por conta da velocidade do elétron. Como os elétrons têm alta velocidade e é difícil fazer um movimento organizado nessa velocidade, a tendência do elétron é se espalhar o máximo possível pela eletrosfera, depois acomodando os demais. Então, os elétrons são colocados primeiro se espalhando pelo máximo de quadrados, e depois de preencher os quadrados a primeira vez, voltamos ao início e preenchemos a segunda vez. Geralmente, o primeiro preenchimento é no sentido para cima, e no segundo, e depois de preencher todos, para baixo. Então, no caso do subnível S, o S1 tem essa representação e o S2, né, um para cima e um para baixo. Por exemplo, o subnível P, ele é um duplo ovoide e tem 3 orientações espaciais, ou seja, o subnível P ele pode ter eixo X, eixo Y e eixo Z. Então, o P tem 3 orbitais possíveis. E a representação gráfica vai ser de menos 1 até mais 1, aí respeitando a questão do número quântico magnético. Ele varia de menos L a mais L. Então, o número quântico magnético depende do número quântico secundário. Como no subnível P, o número quântico secundário vale 1, ele vai variar de menos 1 a mais 1, no número quântico magnético. Então, eu não posso dizer qual é o número quântico magnético de um elétron até distribuir todos os elétrons. Então, primeiro eu distribuo todos para cima. Se for P1, P2 ou P3, se for P1 acaba em menos 1, se for P2 acaba em 0, se for P3 acaba em mais 1, os orbitais os elétrons para cima. Se for P4, P5 e P6, eu tenho que preencher 3 para cima, voltar para o início e preencher para baixo. Onde parar o último elétron do subnível P é o que vai dizer o valor real do número quântico magnético. Isto levando em consideração do elétron diferenciador, ou seja, o elétron diferenciador é onde ele vai parar aqui dentro. Beleza? Então, o local onde parar o último elétron que você colocar
vai ser o valor do número quântico magnético. Só que no caso do subnível P, eu tenho 3 opções de resposta para o magnético. Ele pode parar em -1, em 0 ou em +1. Por isso que, de início, a gente fala que o número quântico magnético ele varia, porque eu tenho possibilidades. Mas para cravar o número, eu tenho que colocar todos os elétrons aqui para poder enxergar onde para. No subnível D, os subníveis D e F, o subnível D tem 5 orientações espaciais, então, para cada orientação espacial, cada comportamento no espaço, eu vou ter um quadrado, então são 5 orientações para o subnível D e 7 orientações para o subnível F. Então, enquanto eu não preencher os elétrons, eu posso dizer que o subnível D, como no número quântico secundário vale 2, no número quântico magnético ele vai variar de -2 a +2, e no número quântico, no caso do F, de -3 a +3. Só que, tá legal, eu tenho... Então, no subnível S, o magnético só pode valer 0. No P, eu tenho 3 valores possíveis. No D, eu tenho 5. E no F, eu tenho 7. Mas qual o valor real que eu vou ter? Só depois de preencher todos os elétrons que eu estou observando. Se acabar em D10, se acabar em D8, eu tenho que preencher os 5 primeiros elétrons para cima, do -2 até o +2. Volto até o -2 e preencho os últimos 3 para baixo. Aí vai acabar em 0. Aí o magnético vai ser 0. No caso do F, se acabar em, sei lá, 4F7, a distribuição eletrônica, eu quero saber desse cara especificamente. Aí F7 são 7 casas, distribui todos para cima, vai acabar aqui em +3. Beleza? Então, vamos lá. Então, esse número quântico magnético. Além do magnético, eu posso determinar, se pode determinar ainda, o spin. E aqui um resuminho sobre como a gente faz o cálculo, como a gente faz os exercícios. Então, o subnível S, secundário 0, só tem um possível valor de M que vai ser 0, um orbital. P vale 1, eu tenho 3 orbitais possíveis, de -1 a +1, então eu tenho 3 valores possíveis. No D, eu tenho 5 valores possíveis, e no F, 7. Lembrando que eu só vou saber qual dos valores quando eu distribuir os elétrons aqui. E o número quântico spin, ele vai mostrar para a gente como o elétron ele vai rotacionar. Bom, a gente já, para quem já está um pouco mais acelerado em física, já deve perceber a relação entre a eletricidade e o magnetismo, né? Apesar de ser uma disciplina diferente, a física e a química compartilham algumas informações importantes entre si. Bom, a origem da eletricidade está nos elétrons. Então, os elétrons, como estão rotacionando na eletrosfera em altíssima velocidade, eles também vão gerar magnetismo. Então, cada elétron ele vai ter um sentido de giro, gerando campos magnéticos. E aí, para que o átomo permaneça neutro, também magneticamente, dentro do possível, é necessário que os elétrons dentro de um orbital, eles tenham o quê? Sentidos opostos. É por isso que se tem aquela história de preencher seta para cima, seta para baixo depois. Por quê? Dentro do mesmo quadrado, eu tenho seta para cima, vai indicar um sentido de spin, um sentido de rotação, e seta para baixo quer dizer sentido contrário. Quando 2 elétrons estão no mesmo orbital e em sentidos contrários, um elétron anula o magnetismo do outro. E aí o sistema fica mais estável. Bom, só tem 2 sentidos possíveis para o elétron rotacionar, sentido horário e sentido anti-horário. Na primeira figura aqui temos o sentido anti-horário, contrário do relógio, e na figura da direita, sentido horário. E aí nós temos o seguinte, que o sentido anti-horário vai indicar mais meio. Sim, meio porque cada orbital vai ter 2 elétrons, então cada elétron vai ter metade do orbital preenchido. Então, o spin anti-horário se convenciona mais meio e o spin horário menos meio. Só que a questão
Isso aqui é mais convencionado, tá? Não existe exatamente uma regra tão fixa. Então, a gente começa com os elétrons para cima e depois para baixo. Então, geralmente se coloca spin mais meio para o anti-horário e spin menos meio para o horário. Isso pode ser colocado ao contrário? Pode, sem problema nenhum. Os outros 3 números quânticos aí são mais fixos. A ideia de preencher os elétrons primeiro para cima e depois para baixo continua. Só no spin, a depender do exercício, é que a gente tem que verificar qual é a convenção adotada. Se para cima, se o elétron para cima está mais meio ou para baixo menos meio. Nessas figuras aqui, quando o elétron gira no anti-horário, a gente escreve ele nesses quadrados aqui para cima. Então, quando a gente coloca aqui para cima, na setinha, é o sentido anti-horário. E aí o spin de cada um vai ser, por convenção, mais meio. E todos para baixo, menos meio. Esses valores aqui é que podem serem trocados de acordo com o exercício convencional. Então, um exemplo aqui para a gente verificar os números quânticos de vez é qual o conjunto dos números quânticos que caracteriza o elétron, atenção, mais energético do flúor. Elétron mais energético, atenção com isso, elétron mais energético vai ser a questão do último termo da distribuição eletrônica. Não, se ele falar do elétron da camada de valência, é uma coisa. Elétron mais energético é outra. Mas como aqui terminou em P, o P vai pertencer à camada de valência. Só não vai pertencer à camada de valência se a distribuição eletrônica terminar em D ou F, tá? Bom, aqui vai terminar em 2p5. Então, é o 2p5 em cima desse último termo que a gente vai pautar os números quânticos, tá bom? No primeiro caso, a camada é 2, então o número principal vale 2. Isso é tranquilo de se ver. O secundário tem a ver com subnível, no caso ele acabou em 2p, então estamos falando do subnível P. Se o subnível é P, o número secundário é 1. L igual a 1. Qual é a próxima situação? Para verificar o número quântico magnético e spin, eu preciso saber primeiro distribuir os 5 elétrons dele. E aqui eu tenho que distribuir menos 1, 0 e mais 1. Por quê? Porque, como está no subnível P, eu tenho 3 possibilidades, entre menos 1 e mais 1. Bom, como são 5 elétrons, eu tenho que preencher 3 elétrons para cima primeiro, todos para cima, vão sobrar 2 elétrons, e aí o primeiro para baixo ocupa o menos 1, e o segundo para baixo ocupa o 0. Como a última seta está no 0, podemos dizer, então, que o número quântico magnético desse termo 2p5 é m igual a 0. Cravado. Porque o elétron diferenciador, ou último elétron, ou elétron mais energético da distribuição, que é o que está sendo pedido, elétron diferenciador é a mesma coisa que elétron mais energético, tá? Ele vai aqui para baixo. Então, se ele acabou no 0, no orbital 0, é m igual a 0. E aí, nós temos aqui a seta para baixo. Em geral, é como eu falei antes, esse valor de menos meio e mais meio ele é convencionado, depende do exercício, tá? Então, eu considero até mais fácil do jeito que estava no exemplo, mas aqui no exercício está sendo colocado como para cima menos meio e para baixo mais meio. Como eu falei, esse valor é convencionado. Então, se é para facilitar a gravação, pense dessa forma. Para cima é anti-horário, contrário do relógio. Se você considerar o sentido do relógio como mais correto, como padronizado, como o padrão que você quer adotar, para cima está ao contrário do relógio. Se o seu padrão é relógio, para cima tem que ser menos meio, e para baixo, que é o sentido do relógio, que é o sentido padrão que o exercício está adotando, vai ser mais meio. E aí os números quânticos do elétron mais energético do flúor vai ser N igual a 2, L igual a 1, M igual a 0 e S igual a mais meio. Beleza? Então, esse aqui, publicado por Jennifer Rocha, né? A autora do artigo, também agradecimentos a ela, afinal de contas está bem explicado aqui, estou só repassando com vocês. Então, então é isso, galera. Esse foi o vídeo dos números quânticos, explicando direitinho.
tá? Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.